Paz do Senhor, irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Animados? Desanimados? Com Jesus nós podemos sempre nos animar, amém? Sempre bom estar na presença dEle, para esses momentos de culto, de adoração a Ele. Eu quero começar a falar hoje sobre essa data tão especial que é o Natal. E vamos começar hoje, domingo, continuamos falando dentro desse tema, ensinamentos do Natal. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos 1 a 12. Amém? Diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenido em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Você pode orar comigo? Então diga assim: Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela tua palavra, que ela possa transformar a minha mente e o meu coração, para a glória de Jesus. Obrigado, pode assentar-se. Ensinamentos do Natal, parte 1. Quero começar hoje, domingo. Se você vier no culto, você vai continuar ouvindo, eu falando sobre esses ensinamentos do Natal. O Natal é tempo de reflexão, de revermos preciosas lições que a encarnação do Verbo nos traz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que privilégio tremendo. Repita comigo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que maravilha, não é? Ele se fez carne e habitou entre nós, encarnou. Jesus virou gente como a gente, carne e osso, para poder estar aqui conosco, trazendo a vida de Deus para nós. Hoje, como eu disse, domingo, eu quero estar compartilhando sobre uma série de ensinamentos que o advento nos traz, que a vinda de Jesus nos traz. O texto bíblico que nós lemos, ele nos traz a busca e o encontro dos magos com o menino Jesus. Como a Bíblia é rica, meus irmãos, em manifestar a graça, o amor e a misericórdia de Deus. A Bíblia é riquíssima em revelar um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. O evangelista Mateus, ele começa a narrar o nascimento de Jesus a partir dessa visita dos magos. Esses magos, personagens alvos de muita especulação, não é? Alguns dizem que era 3, outros dizem, pelos presentes, não se sabe ao certo número, o que eles de fato faziam. O que se sabe ao certo é que eles eram persas, vieram do Oriente,
lá onde é o Irã hoje. Provavelmente eram astrólogos, astrônomos. Naquela época se misturava muito esse negócio de astrologia com astronomia. Eles eram meio místicos também, porque eles entenderam que aquela estrela era especial, enfim. Mas o fato não está nos detalhes, nas minúcias de quem era, de onde vieram, mas sim no recado que Deus quer transmitir a nós, nos ensinos que Ele quer transmitir a nós através destes homens aqui também. Então vamos aos ensinamentos que, na verdade, esse texto bíblico nos oferece. O primeiro deles, uma coisa preciosa que nós vamos aprender, em primeiro lugar, é que Deus se revela aos corações sedentos. Você pode dizer comigo? A quem Ele se revela? A quem Ele se revela? O que você precisa ter para obter a revelação de Deus? O que você precisa ter para obter a revelação de Deus? Essa é a condição, um coração sedento. Os magos, diz o verso 1, vieram do Oriente para Jerusalém. Preste atenção, eles tinham um conhecimento que somente quem pesquisa poderia ter. Pois eles chegaram em Jerusalém buscando o rei dos judeus e dizendo que viram a sua estrela. Como é que eles sabiam de tal rei dos judeus? E como eles sabiam de tal estrela ser a estrela do Messias? Como eles sabiam disso? Pesquisando, eles eram sedentos pelo conhecimento, e aí Deus encontra os corações sedentos. Que coisa tremenda é a revelação de Deus para quem tem sede de conhecê-lo. Por isso, através de Jeremias, o Senhor afirma: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lá em Atenas, Paulo diz que as pessoas tateando buscam a Deus. É assim, ó, eu não sei quem Ele é, mas eu estou buscando. E tem pessoas assim, que estão buscando. E Deus, Ele responde à sede do coração humano. E é tremendo isso. Se você tiver sede por Deus, você será dessedentado. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque Ele se revela aos corações sedentos. Deus encontrou Abraão no meio da idolatria de uma cidade tremendamente idólatra chamada Ur, lá na Caldeia, Ur dos caldeus. Lá estava Abraão quando Deus tirou de lá. O que fez Deus escolher Abraão? Em primeiro lugar, sua graça, o seu favor imerecido, porque é tudo obra da graça, sua soberania, Ele escolhe como Ele quer, mas com certeza Ele encontrou em Abraão um coração sedento, por isso Ele busca Abraão daquele meio e diz: sai daí da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, de ti eu vou fazer uma grande nação. E aí começa o povo, a história do povo de Israel, um homem com uma sede de conhecer Deus. O Natal nos ensina, queridos irmãos, que o coração sedento é a condição primordial para se receber a revelação de Deus. Você quer conhecer Jesus? Deseje, busque, e você vai conhecê-lo. Sabe por que você não conhece? Porque você não está nem aí. Muitas vezes, tá bom, eu estou acomodado, tá bom assim mesmo. O que eu sei está de bom tamanho, e você tão somente deixa de buscar. Se você tiver vontade de conhecê-lo, Ele vai se revelar a você. Ele tem prazer de ser. Ele foi lá no Oriente, lá na Pérsia, e se manifestou a magos gentios, que não tinham nada a ver com o plano dele para o povo dele. Mas Ele foi lá encontrar aqueles corações que estavam de alguma forma tateando e buscando a Deus. Deus se revela a corações sedentos. Esse é o primeiro grande ensino do Natal. Natal é Deus se revelando, e Ele se revela particularmente a quem tem sede por conhecê-lo e que o busca de todo o coração. Mesmo que essa busca por falta do conhecimento do verdadeiro Deus, ela seja limitada e falha, Deus ainda conhece a sede e o desejo do coração das pessoas. E por isso Ele se importa. Sabe por quê? Ele moveu um evangelista chamado Filipe, que estava pregando para uma multidão em Samaria, para ir para uma estrada deserta,
que ligava Jerusalém a Gaza. Sabe por que ele levou esse evangelista lá? Porque tinha um eunuco sedento por conhecer as Escrituras e não conseguia entender por si só. Deus tira um homem de um movimento e leva para falar para um só, porque aquele um só, dentro daquela carruagem, estava sedento por conhecer as Escrituras. Por isso, quando há um coração sedento que busca, Deus tem prazer em se revelar. Amém? Esse é o primeiro grande ensino do Natal. Segundo grande ensino é que a salvação é universal. Aleluia, por isso também. O verso 1 ainda frisando isso, nós vamos descobrir que os magos eram gentios, persas. Provavelmente eles misturavam astrologia com astronomia, e era aquela salada de fruta, né? Porque para eles não havia essa distinção naquela época entre a ciência, o que era e o que não era. Ao revelar-se a eles, Deus está ensinando que Ele não faz acepção de pessoas. Deus está nos ensinando também que a salvação é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. A salvação é para quem crê. Deus não faz acepção de pessoas. Em qualquer que seja o povo, a raça, a etnia, Ele é o Deus de todos os povos, e o Natal de Jesus revela isso. Ele veio para ser o Salvador dos judeus? Também. Mas Ele veio para ser o Salvador de todos os homens que crerem nele. Sem acepção de pessoas. Ao inserir os magos no contexto do nascimento de Jesus, Deus está revelando uma salvação que é acessível a todos. Acessível a todas as pessoas. Por isso nós não podemos deixar de anunciar essa tão grande salvação a todas as pessoas também. Então, meu querido irmão, preste atenção nisso. Não faça acepção, achando que este ou aquele é indigno de salvação. Todos são indignos, inclusive eu e você somos indignos. Mas a salvação é para os indignos, e essa é a boa notícia. A salvação não é para os que são dignos, é para os indignos mesmo. A salvação não é para a gente boazinha, é para a gente ruim mesmo. No qual, nessa categoria, eu e você estamos nela. E não se ache diferente disso não, porque a Bíblia vai dizer, e a Bíblia é a verdade, que todos pecaram. Então você não está numa categoria diferente disso não. Você também é mauzinho. E foi na sua maldade, na sua vida perversa que Deus te encontrou, por isso você está aqui essa noite. Então às vezes você fica dizendo, eu acho que não é para esse aqui, esse não merece, eu acho que, esse aqui. Às vezes a gente ouve, né, uma expressão de pessoas dizendo, esse aqui tem tudo para ser salvo. E às vezes esse que tem tudo para ser salvo, na verdade, não se salva porque já acha-se bom bastante, né? E aquele, isso aqui não vou gastar meu tempo com ele não, vou perder tempo. E você acaba fazendo a acepção, achando que esse é muito indigno para a salvação. Quanto mais indigno, melhor. Diga para o irmão aí, quanto mais indigno, melhor. Porque a salvação é para os indignos, meu irmão. A salvação é universal. Então não faça acepção, achando que este ou aquele é indigno da salvação. Todos são indignos. A salvação é para indignos. É para aquele que se encontra perdido. Então, ao inserir os magos no contexto do nascimento de Jesus, Deus está dizendo, o Salvador, Ele veio para todos, buscar e salvar o que se havia perdido. Não é só do povo de Israel, de qualquer nação, de qualquer etnia, em qualquer lugar desse planeta, a salvação é universal. Amém? Terceiro ensinamento do Natal de Jesus, é que é preciso sair da zona de conforto. O Natal nos ensina isso. É preciso sair da zona de conforto, meu querido. Vimos e viemos, diz eles, no versículo de número 2. Vimos e viemos. Olha bem, vimos a estrela e viemos. Não ficamos observando. Oh, que coisa linda, que estrela maravilhosa. Eu acho que ela quer dizer alguma coisa. Foi isso que os magos falaram para o Herodes, nós vimos e viemos. Isso é impactante. Eles não ficaram conjecturando,
Eles não ficaram admirando a estrela, eles saíram da terra deles e foram para a Palestina. A salvação, querido, ensino do Natal, ela exige tomada de posição. Entendeu? Então cutuca o seu irmão e diga assim: se posicione. Você não pode ficar de braços cruzados, esperando Deus fazer, quando Ele já fez. Agora é sua vez de agir, de correr para os braços dEle. É a sua parte. Se os magos ficassem estudando o fenômeno da estrela, que identificaram no céu como sendo a estrela do Messias, eles não teriam visto a Jesus. Se mexa. Jesus já morreu por você. Agora você precisa recebê-lo e se comprometer com ele. Tomada de posição. Tem que sair da zona de conforto. Ah, que coisa maravilhosa, encontramos uma estrela, vamos até dar um nome para ela, a estrela do Messias, a estrela do rei dos judeus, que maravilha, e vamos ficar aqui conjecturando, o que significa isso, que coisa, será que vai aparecer em algum momento de novo? De quanto em quanto tempo essa estrela aparece? Ah, eles vão ficar conjecturando. Eles entenderam aquilo como um sinal, né? Saíram da sua terra, fizeram uma longa peregrinação, e preste atenção, quando eles chegam lá onde Jesus está, Jesus não está na estrebaria, já está na casa, diz o texto aqui, versículo 11 que você leu comigo, ele não está em estrebaria nenhuma, ele está na casa, com Maria sua mãe, já passou a estrebaria, já passou os anjos, já passou os pastores, eles chegaram depois, e provavelmente Jesus já estava com alguns meses, porque o Herodes depois manda matar as crianças de 2 anos para baixo. É porque o Jesus já não é aquele que recém-nasceu. Já tem um tempinho aqui. Mas preste atenção, que eles fazem uma jornada enorme para chegar onde está Jesus. Há uma tomada de atitude. Então é preciso sair da zona de conforto. Tem muita gente que está esperando que Deus faça algo por si. Mas não faz nada. Ele já fez. Você precisa correr ao encontro dele. Você precisa ir para o lugar onde ele quer que você esteja, estar onde ele quer que você esteja, se comprometendo com o que ele quer que você se comprometa, tomando atitude. Foi o que esses homens fizeram. Por isso eles alcançaram o que outros não alcançaram. Por isso eles tiveram privilégios que outros não tiveram. Por isso eles viram o que ninguém mais viu. Porque eles tomaram posição. Isso é importante. Jesus já morreu por você, querido. Então se mexa, receba, se comprometa com Ele. Isso é muito importante. Amém? Sai da sua zona de conforto. E um quarto ensinamento para esta noite, e já estou encerrando, nesse quarto ensinamento, versos 1 a 3, não perca o foco. Amém? Não perca o foco. Diga aí para o seu irmão, não perca o foco. Agora pergunta para ele, qual é o nosso foco? Qual é o seu foco, irmão? Qual é o seu foco? Por um momento, preste atenção nisso, por um momento, os magos deixaram de seguir a estrela e seguiram a lógica, preste atenção nisso. Por um momento eles deixaram de seguir a estrela e seguiram o quê? A lógica. A lógica humana. O que aconteceu? Foram parar no palácio de Herodes em Jerusalém. Por que foram parar em Jerusalém? Porque a lógica humana é essa. Um rei está onde? Num palácio. Um rei está onde? Numa capital. Então a lógica humana, quando você tira o foco daquilo que deveria estar focado para a lógica humana, você se perde no caminho. E foi o que aconteceu aqui. Foram parar em Jerusalém por causa da lógica humana. É lógico que um rei deve estar, então, na capital. É lógico que devemos procurá-lo onde? No palácio, é lá que ele deve estar. Para onde a estrela os levaria? Para uma pequena cidade de camponeses, para uma casa simples e humilde.
Como eu disse, não era mais estrebaria, mas certamente era uma casa muito humilde, numa pequena cidade camponesa chamada Belém. Veja só, mas a lógica humana nos leva sempre a deduzir errado. Diga para o seu irmão assim: a nossa lógica é divina e não humana. A lógica divina, ela contraria a lógica humana. A lógica humana pensa uma coisa, a lógica divina pensa outra. É diferente. A nossa lógica muitas vezes nos afasta de Deus. A nossa lógica pode parecer piedosa, mas é equivocada. Muitas vezes é equivocada. Às vezes confundimos o trabalho com o Senhor, para o Senhor, com o estar com o Senhor. É a lógica humana. Eu estou trabalhando para Deus, estou gastando tempo com Ele. Não, você não está gastando tempo com Ele. Você está gastando tempo trabalhando para Ele. Gastar tempo para Ele, com Ele, é você se sentar aos pés dEle, para a sua devocional, para ouvir a voz dEle, para conversar com Ele. É diferente de você trabalhar para Ele. Eu estou ocupando meu tempo com Deus. Não, você está ocupando teu tempo com as coisas de Deus. É diferente a lógica. A lógica humana é diferente da lógica de Deus, preste atenção nisso. Às vezes pode até ser piedosa. Eu nunca esqueço que uma certa ocasião, há muitos anos atrás, eu estava estimulando um irmão, que era minha ovelha, a estar participando mais das atividades da igreja, participando mais dos cultos, para ser edificado, inspirado. Afinal de contas, ele era um obreiro da igreja, enfim. Ao que ele me respondeu assim: pastor, eu não estou ouvindo muito, mas eu estou trabalhando bastante, né? Exatamente até na hora do culto eu trabalho, para poder dar um bom dízimo para a igreja. Na lógica dele, o que ele estava fazendo? Eu não estou ouvindo o culto, mas eu trabalhando para dar um dízimo maior, isso agrada mais a Deus. Será que agrada? Essa é a lógica de alguns. Deus prefere o seu culto fervoroso ou o seu dinheiro? Ele prefere o seu culto, porque no seu culto fervoroso você vai apresentar o seu melhor para Ele, e o seu melhor para Ele é o que basta, não importa a quantidade, mas o seu melhor para Ele é o que basta. Então a lógica humana às vezes faz as coisas ficar confusa, e sair fora do projeto e do plano de Deus. Essa é a verdade. Tem gente querendo negociar com Deus na lógica. Eu tenho um chamado, mas eu não vou, porque eu vou sustentar outros no meu lugar. Só se Deus mandar você fazer assim. Se eu disser: não quero que você sustente outro no teu lugar, eu quero que você vá. Mas às vezes a gente quer usar a lógica para tentar argumentar com Deus. Então, meu querido irmão, para não nos perdermos pelo caminho, precisamos muito estarmos focados em nossa estrela guia. E a nossa estrela guia se chama Jesus. Não tire os olhos de Jesus um segundo sequer. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai parar no lugar errado. Se você seguir a sua lógica, você vai parar no lugar errado. Você não pode tirar os olhos da estrela guia. Se tirar os olhos de Jesus, Ele é a brilhante estrela da manhã. Se você tirar os olhos dele, você se perde, você vai parar no lugar errado. E aí é problemático. Então, meu querido, se você não tiver focado nele, será confundido e se perderá pelo caminho. Nesses dias a gente tem ouvido tanto absurdo, tanta heresia, de gente que tirou os olhos de Jesus. Se perdeu pelo caminho. Está falando babuzeira. E gente que, olha que, recebeu de Deus coisas bonitas, para compartilhar com o povo de Deus. Hoje está falando besteira, porque tirou o foco, perdeu o foco, tirou os olhos de Jesus. E quando você tira os olhos de Jesus, você se perde pelo caminho. Compreende isso? Então diga para o seu irmão: não tira os olhos de Jesus, irmão. Por um momento os magos perderam a estrela, mas logo que eles saem do palácio, eles conseguem avistar a estrela de novo e continuam a sua jornada. Tiveram uma segunda chance. Mas muita gente não tem uma segunda chance. Perdem a estrela e não a encontram nunca mais. Perdem o rumo. E muitas vezes por causa da nossa lógica humana, ficamos conjecturando. Que Deus nos ajude. Queridos, concluindo essa palavra dessa noite, aprendamos com esses ensinamentos importantes sobre o Natal.
Deus se revela aos corações sedentos, assim como se revelou esses magos lá no Oriente. Se você tiver sede, Ele se revelará a você também, sempre. Te dará novas e verdadeiras iluminações na palavra dEle, que você vai se sentir edificado, inspirado e fortalecido. A salvação é universal. Deus não faz acepção de pessoas. Então, não vamos nós fazer isso também. É preciso sair da zona de conforto. Os magos saíram do ocidente da Pérsia, lá do oriente da Pérsia, para a Palestina. É preciso ação. Sair, colocar-se em caminhada, colocar-se em posição e fazer, agir. E não perca o foco. Esteja com os olhos fitos em Jesus. Focado nele, você nunca se perderá pelo caminho e chegará ao céu com certeza. Focado nele, você chega lá. Tirar os olhos de Jesus, você vai se perder pelo caminho. Foca em Jesus e você vai chegar no céu. Tenho certeza disso. Amém?